Eu não estou falando coisas que eu escuto ou matérias que eu assisto, não. Eu estou falando de mim, do meu acolhimento dentro do ministério nesses últimos de 25 aí a 28 anos, pelo menos. A maioria das famílias optam por não falarem, por não confrontar, e muitas vezes nem os próprios membros da família ficam sabendo. Pessoal, é o seguinte, o assunto do vídeo de hoje é de urgência, é utilidade pública. Precisa ser compartilhado, pegue o link desse vídeo, espalhe nas suas redes sociais, porque existe muitas pessoas passando por esse problema e muitas vezes não tem condições psicológicas ou talvez a formação dela em si não o capacita para expor, muito menos para se curar. E eu não vou tomar tempo, até porque a doutora Gisele Oliveira, ela fala muito bem sobre esse assunto, abordando o conteúdo e também dando uma direção que com certeza é bem melhor do que se eu falar aqui. Por isso eu vou deixar a doutora Gisele decorrer esse assunto e eu gostaria que você prestasse muita atenção. Antes, verifique a inscrição sua aí. Se não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário no decorrer do vídeo. Ajuda muito, inclusive, talvez algum episódio que você passou, comente aí embaixo, que isso contribui e ajuda a fortalecer a ideia de denunciar o que vem acontecendo dentro das famílias, principalmente que fazem parte do contexto religioso. Deixa o seu like também, que é importante para o nosso trabalho e ajuda você também a receber o nosso conteúdo. Preste atenção no que a doutora Gisele Oliveira fala. Gente, vamos para a nossa demanda de atendimento essa semana? E eu vou gravar aqui no carro mesmo, porque senão a gente passa aí o tempo e a gente não faz o que tem que ser feito. Eu quero falar essa semana sobre abuso. E é um tema, assim, muito desconfortável para algumas pessoas. Algumas pessoas não gostam de falar sobre isso, se sentem desconfortáveis e tudo bem. Mas é um assunto que a gente precisa abordar, que a gente precisa falar. Em 25 anos, de 25 anos a 30 anos aí que eu acolho pessoas no ministério, esse assunto tem sido uma pauta constante nos atendimentos, nos acolhimentos. E eu estava pensando, sabe, por que a gente foge tanto de falar sobre isso? Por que a gente não abre mais para a gente estar conscientizando mais as pessoas sobre esse tema que está presente na nossa vida? E uma constante nos acolhimentos de abuso, e eu quero compartilhar com você aqui, é que a maioria das famílias, muitas vezes, elas não seguem adiante quando elas ficam sabendo que os seus filhos foram abusados, principalmente quando esse abuso acontece ali no meio de família, entre amigos muito próximos. Então, tem assim o receio, né, de se levar adiante, de fazer um boletim de ocorrência, de fazer uma denúncia, de trazer isso para a mesa da família ou nesse ambiente que o abuso acontece. Por quê? O que as pessoas pensam, né? Quando, primeiro que a criança custa falar porque ela vai pensar em primeiro lugar que ela vai ser descredibilizada. Mas quando se fala, quando se traz à luz, a maior preocupação que se tem não é tanto assim com a vítima, como que vai ser a questão psicológica, se vai afetar o resto da vida da vítima, como que a vítima vai lidar com as relações futuras dela, porque se for uma criança, essa criança vai crescer e ela vai se relacionar, ela vai ter ali, né, as suas relações amorosas, relação de amizades, e o abuso ele interfere em todos os âmbitos relacionais da vida de quem foi abusado. Só que leva-se muito mais em consideração a questão, e é o que muito se fala, né? A questão do medo da intriga na família, de separação familiar, que vai causar danos familiares, que vai causar danos nos relacionamentos, que vão ter quebras, né, de aliança familiar. Então se pensa muito assim, nossa, foi um tio, vai destruir o casamento do tio. Nossa, vai destruir a vida
da família dele. Ah, tem filho envolvido, tem tanta coisa. E aí começa a se ponderar tudo que está envolvido ali, né, naquele momento ali, dentro daquela família envolvida no caso do abuso. E aí a gente começa a ponderar tudo isso e acaba que, eu vou falar uma coisa para vocês que é uma realidade dos meus atendimentos. Eu não estou falando coisas que eu escuto ou matérias que eu assisto, não. Eu estou falando de mim, do meu acolhimento dentro do ministério nesses últimos de 25 aí a 28 anos, pelo menos. A maioria das famílias optam por não falarem, por não confrontar, e muitas vezes nem os próprios membros da família ficam sabendo do abuso. Só que a questão, gente, é a seguinte, e nós precisamos pensar sobre isso. O abusador, quem tem esse desvio de caráter, né, e quem tem esse pecado em sua vida, gente, ele não vai mudar, ele não vai parar de abusar. Ele simplesmente vai trocar a vítima. Era uma vítima, agora vai passar a ser outra vítima. Ou várias vítimas ao mesmo tempo. Uma vez eu acolhi uma adolescente, ela foi abusada pelo pai biológico, dos 5 aos 13 anos de idade. Gente, isso é real. Isso é real, sabe? Isso acontece. E eu vou falar pra vocês, 90% do meu acolhimento de mulheres sofreram algum nível de abuso físico, tá? Então eu não tô falando de abuso psicológico, tô falando de abuso físico. Crianças, adolescentes, principalmente na infância e na adolescência. Agora eu quero trazer essa responsabilidade para as famílias que estão vivendo esse tipo de realidade. Você precisa falar. Por que você precisa falar? Porque se você não falar, você está dando força, você está ajudando, você está incentivando aquele abusador a continuar, o predador a continuar abusando de outras e outras e outras crianças, porque ele não vai parar. A única forma de um predador, de um abusador parar é quando se vem à luz, é quando se fala sobre isso, é quando se joga na mesa, é quando ele é desmascarado diante da família, diante da esposa, diante dos filhos, diante da sociedade, diante da lei, diante da polícia. Porque o abusador, ele é um criminoso. Porque isso não pode, isso é contra a lei, isso é contra a regra. Então, ele cometeu um crime e ele tem que pagar por isso. E nós não podemos levar isso só pelo âmbito do pecado. E muitas vezes orar e abafar isso dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque isso também é dar força para o abusador. Gente, o abusador, além de ser pecado, né? Além de ser pecado, ele é também um criminoso. E ele precisa ser tratado, ele precisa passar por tratamento, ele precisa passar por processo de cura e restauração. E as duas coisas precisam caminhar juntas. O perdão, o pecado ali, né? Precisa ser trabalhado o pecado em si, mas também precisa ser trabalhado a questão da mente do cara. O cara tá doente mentalmente falando. Porque um cara que tem coragem, sente prazer por criança, por adolescente, o cara tá doente, o cara não é um cara normal. Isso não é normal. Então a gente precisa tratar as coisas como as coisas realmente são e começar a dar nome às coisas, aquilo que elas realmente são. Então a gente precisa entender que cada coisa no seu devido lugar, entende? Precisa sim, se a família é cristã, precisa sim trabalhar o pecado, a consciência do pecado e tudo isso. Porém, esse cara, ele vai ser responsabilizado criminalmente, entende? Porque isso é um crime. Então, gente, eu quero trazer essa consciência para vocês que estão aqui me ouvindo. Se você está vivendo caso de abuso na sua família ou dentro do seu âmbito aí de relacional, seja lá de uma amizade, de um conhecido, se você conhece alguém que está passando por isso, incentive essas pessoas a não se calarem, porque quando nós calamos, nós estamos sendo coniventes com aqueles que estão cometendo abuso. E quando nós falamos, quando nós trazemos à luz, nós estamos sendo canais de Deus para poupar a vida de outras pessoas lá na frente. Outra coisa que eu esqueci, gente, que é muito importante, principalmente nós cristãos, dentro do âmbito religioso, o que a gente faz inconscientemente às vezes?
nós focamos muito na cura. E nós exaltamos muito, né, os processos de restauração, de cura, de ressignificação. Isso é muito bom e isso é necessário mesmo. E tem que ser mesmo, tem que acontecer mesmo quando a pessoa passa por isso. Porém, nós falamos muito mais das curas, da restauração. A pessoa passou por abuso. A gente divulga muito mais a pessoa que foi abusada, a pessoa que teve o trauma e que recebeu a cura, do que focar em cortar o mal pela raiz. Então nós não estamos falando sobre isso nas nossas igrejas. Nós não gostamos de abordar esse tipo de assunto para cortar o mal pela raiz, entende? Então assim, enquanto a gente está falando da cura, o abusador está solto, continua fazendo vítimas em outros lugares, ou até mesmo no mesmo. O nosso papel enquanto liderança cristã, enquanto pastores, enquanto líderes, é proteger os mais vulneráveis. Essa é a essência do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro evangelho. E foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Então eu acho que a gente precisa rever os nossos valores, rever o que está sendo colocado na frente, rever o que a gente está fazendo com as responsabilidades que Deus confiou nas nossas mãos. E eu falo sobre isso na nossa mentoria. Porque nós líderes, nós pastores, nós que acolhemos pessoas, nós precisamos começar a fazer a coisa certa, a fazer aquilo que tem que ser feito da forma correta, tá? Nós precisamos acolher todos. Nós precisamos acolher a família de quem sofreu abuso, nós precisamos acolher o abusador, porém colocar cada um no seu devido lugar e fazer aquilo que precisa ser feito com cada um deles.